A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de março, normalmente a gente lembra o dia do glorioso São José. Na liturgia nós celebramos no dia de ontem, foi transferido para dia 18, porque o domingo da quaresma ele tem precedência na liturgia. Já chegamos no penúltimo domingo, no quarto domingo da quaresma. Já fizemos uma caminhada indo no deserto com Jesus e vendo que ele foi tentado. Depois subimos numa montanha com ele, onde ele ficou transfigurado. Domingo passado nós fomos convidados a sentar à beira de um poço e, como a samaritana, dizer para Jesus: dai-me de beber desta água viva. Hoje a liturgia batismal deste Evangelho é a liturgia da luz. É o único Evangelho que fala de um cego de nascença. Existem outros cegos na Bíblia. E hoje nós vamos ver a cura. Aquele que não vê, vai ver a luz. Só para isso importa a cura desse cego. Para enxergar Jesus. E nós vamos terminar esse caminho quaresmal no próximo domingo, celebrando a vida, quando Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Na primeira leitura de hoje, Deus vai nos dar uma grande lavada do jeito que a gente analisa as coisas e as pessoas. Fala assim para nós: olha, eu não fico olhando a aparência para escolher aqueles que eu quero ungir. Deus escolhe quem Ele quer. Nós estamos aqui no livro de Samuel. É o primeiro livro de Samuel. Deus então envia Samuel lá em Belém, na casa do Jessé, para que ele unja, escolha aquele que Deus apontar dentre os filhos de Jessé e unja aquele. Ao ungir, ele vai se tornar o rei. Naquela época é como se tivesse um chifre, né, de boi assim, e ali se colocava o óleo da unção, né? Então, como o óleo do Cristo, né, que é o óleo que unge os batizados, unge aqueles que vão ser crismados, unge o padre na mão, unge o altar quando é consagrado. E quando o Samuel chegou, primeira impressão, ele vê um dos filhos do Jessé, o Eliabe, agricultor, alto, forte. E ele fala assim: o Samuel, com certeza deve ser esse que Deus escolheu. E Deus dá uma rasteira nele e disse: não foi esse que eu escolhi. Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. E continua: não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. O que está querendo dizer aqui?
que Deus está querendo ungir uma pessoa, não pela sua carreira, não pelo seu porte físico, não pela sua aparência, mas Ele quer um rei que seja guiado com o coração. E aí então, Jessé tem os 7 filhos, e vai trazendo os filhos, e Samuel diz que Deus não escolheu nenhum. Por fim ele pergunta: olha, tem mais algum? Tem mais algum dos filhos que não estão aqui? E aí, sem dar muita importância, tem mais um jovenzinho, Davizinho, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Davi era pastor, então ninguém dava muita importância, né, para aquele que era mais novo, porque normalmente quem é escolhido é o primogênito, o filho mais velho. Chama ele, enquanto ele não chegar, nós não vamos cegar. E trazem Davi, sem nenhuma expectativa. Será que Deus te escolheu também assim? E aí, quando ele chega, o Senhor diz: levanta-te e unge, é Ele que eu o escolhi. Então Davi vai fazer o rito de pegar o chifre e ungir Davi na presença dos irmãos. E Davi vai ser o grande rei de Israel. O evangelho de hoje, como o da Samaritana, mais um evangelho longo. O evangelho para se fazer um retiro, dá para você levar o folheto e reler, de tão profundo que é. Daria para ficar uma semana falando sobre ele. Começa dizendo que ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. É um pouco diferente, né? Tem uns outros evangelhos que diz que aquele que estava doente, enfermo, ele que correu atrás de Jesus. Aqui não. É Jesus que está interessado em realizar uma obra, e é Ele que vê. Jesus que viu aquele homem cego de nascença. E quando ele vê, os discípulos perguntam assim. A pergunta agora é para a gente entender a mentalidade da época. Mestre, por que ele está cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Olha o que Jesus responde: olha, nem ele, nem seus pais pecaram. Jesus está fazendo uma nova catequese para entender. Mas isso serve, a cegueira dele serve para que as obras de Deus se manifestem. E como que as obras de Deus vão se manifestar nessa cura de hoje? Eu estou falando cura, mas o Evangelho de João, em nenhuma vez ele usa a palavra cura. Cura é próprio dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. João sempre vai usar a palavra sinal, para enxergar além daquilo. Nesta mentalidade da época, a criança no ventre da mãe podia pecar. E Jesus está quebrando isso. Nem ele, nem seus pais. E aí então, Jesus mesmo, ele vai dizer assim: olha, é necessário que a gente realize as obras enquanto é dia. Ele mesmo diz aqui: eu sou a luz do mundo, porque quando a noite chegar, ninguém mais pode trabalhar. É uma figura de linguagem escatológica. Faça enquanto é tempo, se converta enquanto é tempo, muda a tua cabecinha, o teu jeito enquanto é tempo, de dia. Quando a noite chegar, não vai dar mais tempo da gente mudar. Se trabalhe, permita Deus fazer as obras que Ele precisa. E qual que é a grande obra que Ele quer fazer em cada um de nós hoje?
que a gente enxergue. Todo mundo aqui tem a visão, mas não significa que a gente enxergue bem. Será que a gente enxerga as coisas de Deus? Né? E aqui, que bonito. Diferente também das outras doenças na Bíblia. O cego não está pedindo para ser curado. Mas Jesus, Ele mesmo, que o chama para essa cura. E que cura estranha. Jesus cuspiu no chão, com aquele cuspe ele fez uma lama, e a lama, né, com aquela saliva, ele colocou nos olhos do cego. Que nojeira, né? Você deixar Jesus te colocar isso no olho? Aqui, Jesus está querendo levar a gente lá para casa. No livro de Gênesis, Deus cria o ser humano do barro, né? Que isso significa que Jesus está recriando esta pessoa. Deus cria, modela o ser humano a partir do barro da terra. Aqui também Jesus faz esse mesmo gesto, né? E depois ele dá uma ordem para o céu. Vai na piscina de Siloé. E ele obedece. Obediência. Que significa Siloé? Enviado. Quem é o enviado? É Jesus. Ele é o enviado do Pai. Quando você é batizado na piscina do enviado. Para que nós somos batizados? Para ser enviados. Enviados para ser testemunho de Cristo. E esse homem, então, essa pessoa que não tem nome, né, foi lavar a mesa. Que horrível! Continua o Evangelho. Que coisa estranha. E eu acho que até hoje acontece isso no nosso meio. O cego, depois de curado, vai dar um trabalhão para viver. Como tem gente assim hoje, né? O que aconteceu com o cego não foi uma coisa boa. Ele não enxergava, agora ele está enxergando. E a gente é tão cego, tão mesquinho e egoísta, que quando a gente vê uma coisa boa, quando o irmão faz uma coisa bonita, quando alguém cresce na vida, quando alguém faz uma coisa boa na igreja, a gente fica cego, começa a criticar, mas essa pessoa, não, olha a vida dela, como que ela vai fazer isso? Então você não acredita que Deus pode mudar. Não, aquele subiu na vida, nossa, deve ter roubado. A gente sempre vem com o negativo primeiro. Tenta enxergar melhor. Os primeiros a criticar são os vizinhos. Aqui no Evangelho, os vizinhos. Não sei se na sua rua também os vizinhos. Os vizinhos começaram a falar assim: olha, mas ele não era cego e mendigo? Porque ele também era mendigo, ele mendigava, né, para sobreviver. Ele não é aquele que ficava lá pedindo esmola? Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros, não é ele, parece com ele. Aí ele meio aquela fofoqueira toda, ele grita e fala, sou eu mesmo! Olha que palavra forte, né? Esse é o nome que Deus fala no Antigo Testamento que ele é. Deus no Antigo Testamento diz, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. E o cego fala, sou eu mesmo. Eu estou enxergando agora. Aí eles perguntam, mas como é que abriu os seus olhos? Olha que interessante. O cego vai ter que contar essa história um monte de vezes aqui. Se você reparar, como que é que você era cego e abriu os seus olhos? Ele fala, olha, ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse para mim lavar na piscina de Siloé. Eu fui, lavei e comecei a ver. Ele vai ter que contar essa história para um monte de gente. E é assim que você vai ter que contar o Evangelho também, para um monte de gente. Ele respondeu, onde ele está? Não sei. Ele foi curado, mas ainda não sabe direito quem curou. Tem tanta gente também
e recebe graças, curas, milagres, só que ainda não se encontrou com aquele que curou. Quem cura é Jesus, e Jesus cura independente. E Jesus já curou tanta gente, mas essas pessoas agora estão precisando fazer como cego, se encontrar com aquele que as curou. Agora vem os fariseus, depois dos vizinhos, é o povo religioso da época. Coitado. E aqui qual é a grande questão? Jesus curou o homem no dia de sábado, e sábado não podia fazer nada. E os fariseus vão começar a dizer: mas como que ele é de Deus? Se ele cura no dia de sábado, ele não pode ser. E aí os fariseus fazem uma grande crítica, e aí ele conta a mesma história. Ele colocou lã nos meus olhos, mandou eu lavar. Mas os fariseus, quem são eles no Evangelho? São realmente os cegos, né? Depois, por último, o homem vai ainda dizer que Jesus é o profeta. Vocês lembram da samaritana domingo passado? Chamou Jesus também de profeta, né? Ele está crescendo na fé. Por último, não está tendo jeito, vamos lá conversar com os pais dele. E aí chamaram os pais. Os fariseus foram interrogar os pais. Olha, teu filho não era cego? Sim, ele era cego de nascença. Como agora está vendo? Não sei. Ele é de maior? Vai perguntar para ele. Por quê? Os pais tinham medo do que podia acontecer com eles. Ficaram com medo de testemunhar que o filho está vendo. O medo impediu os pais de testemunhar a cura. Ficaram em cima do muro. Olha quanta gente cega, né? Vizinhos cegos, fariseus religiosos cegos, pai cego. E aí então chamou de novo o cego. Coitado, né? Quarta vez que chamam ele, e agora vão expulsá-lo do lugar de oração. Não conseguiram entender como ele enxergou, e agora o proibiram de entrar na sinagoga. Você já impediu alguém de entrar na igreja? Você já impediu alguém de se aproximar de Deus pelos seus critérios de análise? Os religiosos aqui não impediram. O cego que for curado não pode mais entrar. E Jesus ficou sabendo disso e foi lá e perguntou para o cego: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus responde: tu o está vendo. Foi para isso que Jesus curou ele, para poder ver a Jesus. É a luz da fé. É essa luz que nós precisamos, a luz da fé. Olha o gesto do homem. Ele exclamou: eu creio, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Prostrar é adorar. E Jesus disse que ele veio para ser luz. Que esse Evangelho também ajude a gente a renovar o nosso batismo e poder realmente enxergar como Deus é. Louvado seja